Olá, querido irmão e prezada irmã. Estamos em tempos em que celebramos Dia da Reforma, ouvimos o hino Castelo Forte para iniciar esta celebração, com as vozes masculinas do coro Vozes do Mar. Estamos no tempo em que celebramos a graça de Deus mediante a nossa fé. Mas também amanhã é dia de finados, dia em que no nosso país são muitas as pessoas que se dirigem aos cemitérios para visitar os túmulos de seus entes queridos. E nestes tempos de pandemia, certamente será diferente essa visita, o jeito de lembrar esta data e de firmar a nossa fé na ressurreição. E fato é que nós lembramos finados não para exaltar os mortos, mas para exaltar a Cristo e lembrar que em Cristo temos a promessa da ressurreição e da vida eterna. E se nós nos remetemos a Lutero, ao dia da Reforma, Lutero nos lembra e resgata, através das Escrituras Sagradas, que a salvação vem pela graça de Deus, porque Deus nos ama e em Jesus Cristo, pela fé em Cristo, Deus nos chama e nos recebe a salvação. Nas palavras de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Nisto cremos, isto afirmamos, e é por isso que celebramos. Amém. Reunidos aqui, em nome e na palavra do Trino Deus, nós queremos exaltar a presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja conosco no celebrar e ouvir da sua santa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, que o teu Espírito Santo venha sobre nós no ouvir e meditar da tua santa palavra. Que ao celebrarmos culto a Ti, nossos corações e mentes sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, para que reforcemos e reanimemos a nossa fé em Ti, na esperança da salvação e da vida eterna, na certeza de que pela Tua graça nós nos aproximamos do Teu amor e recebemos a salvação. Dá-nos, Senhor, a Tua presença, em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo
um só e verdadeiro Deus, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Para a nossa reflexão deste culto, convido a ouvirmos e acompanharmos o texto de Isaías, no capítulo 35, os versículos 1 a 10. Ali está escrito assim: O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o vale de Sarão. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele, ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. Até aqui, esta palavra de Deus, a palavra que nos é trazida através do profeta Isaías para este culto, nos traz como centro o animar-se na certeza da presença de Deus. Vivemos tempos em que muitas vezes nós também queremos desanimar. Nesses tempos em que enfrentamos no nosso mundo isolamento, pandemia, distanciamento, dificuldade de se encontrar na igreja, nos grupos e até nos cultos. Tudo isso é diferente. Tudo isso às vezes dá um desânimo, dá vontade de deixar tudo de lado, dá vontade de seguir aquela vida que a gente queria ter antes. O que fazer? Como é que a gente se comporta? Como pessoas de fé enfrentam este período? Amanhã é dia de finados, e ontem na nossa igreja foi o dia de comemorar o dia da Reforma Luterana, o dia em que nós resgatamos através dos reformadores da igreja a fé na salvação mediante a graça de Deus, mediante Jesus Cristo.
Lembramos que Deus nos salva. Lembramos que em Deus nós podemos nos apegar. E agora, com esse texto, o profeta nos lembra: animem-se, porque nosso Deus está aqui. Animem-se, porque Deus está conosco. Animem-se, porque a nossa esperança está em Deus. Muitas são as pessoas que hoje, amanhã, nos próximos dias ou nos dias que se passaram recente, visitam os cemitérios. Muitas são as pessoas que não puderam esse ano ou não podem visitar os túmulos de seus entes queridos. E certamente o sentimento que vem aos corações são dos mais diversos e trazem e lembram tristeza. O profeta Isaías também vive momentos difíceis, mas ele sonha. Diante do deserto e das dificuldades que o povo de Deus vive, o profeta anuncia o melhor, o que está por vir. Celebrar esta época de finados, que no nosso país é uma celebração tão presente, um feriado, uma movimentação tão intensa de pessoas aos cemitérios, celebrar essa data para nós, luteranos, significa anunciar o Cristo vivo, significa anunciar que nós cremos na vida e que a morte não tem a última palavra. Lutero nos resgata e nos chama justamente a confiar na salvação que vem de Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. Naqueles tempos em que Lutero lutou contra a venda da salvação, tão presente e necessária foi a certeza do amor de Deus em Jesus Cristo. E também é assim para nós hoje. Não é difícil nos tempos de hoje encontrar o comércio da salvação. Das mais diferentes formas e dos mais diferentes jeitos, aparecem sempre aqueles charlatões que querem vender a salvação, que querem lucrar com a graça de Deus. Como igreja, precisamos sim das ofertas, da contribuição de cada membro, para os trabalhos, para o sustento das atividades da comunidade, da paróquia, da igreja. Mas a salvação de Deus não está à venda. A fé na ressurreição e no Cristo vivo não está à venda. E celebrar este tempo em que nós vivenciamos entre lembrar as ações da reforma luterana e entre lembrar os nossos entes queridos falecidos, celebrar este tempo significa firmar a nossa fé na ressurreição, no reino de Deus que está por vir, única e exclusivamente pela graça de Deus. No texto do profeta Isaías, ele também sonha. Ele diz no final: a alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. Sonhar no sentido da esperança, da fé. Temos fé em Deus, anunciamos o Cristo que morreu na cruz, o Cordeiro de Deus, para nos livrar dos pecados, para nos salvar e nos levar para perto de Deus. Animem-se, pois nosso Deus está aqui, diz o profeta. Celebremos com esta pronta certeza de que em Cristo a morte não tem a última palavra, de que em Cristo nossos pecados não nos sucumbem, de que em Cristo a salvação vem pela graça de Deus. E o reino de Deus é um lugar de alegria, de felicidade, é um lugar onde nós nos encontramos com aqueles que nos antecederam na morte, é o lugar onde nós encontramos com Deus a nova vida, a vida eterna, que Cristo nos anuncia pela sua morte e ressurreição. O Cordeiro de Deus vive entre nós, Cristo está vivo e nós viveremos.
esta certeza nos é anunciada única e exclusivamente pela fé e com a graça de Deus. Deus seja conosco. Amém. É chegado o nosso momento de falar com Deus em oração. Temos o pedido de oração pelo senhor Valdeci Schultz, aqui da comunidade. Ele está enfrentando agora a descoberta de um tumor e roguemos que tudo corra bem com ele, dê força também a toda a sua família. Também queremos lembrar todas aquelas pessoas que sofrem o luto nestes tempos difíceis. Por isso também lembramos aqui, nós perdemos membros agora também nessa semana, que tudo corra bem e que sintam-se amparados pela graça e o poder de Deus. Falemos com Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a fé em Jesus Cristo nos remete à alegria da salvação, nos anuncia a Tua presença entre nós. Pelos tempos que celebramos a reforma na Tua Santa Igreja, lembramos o resgate da fé como caminho para a salvação, o resgate de Cristo como aquele que nos conduz e nos aproxima de Ti. Graças Te damos, ó Deus, que nestes tempos de viver e celebrar esta data em que no nosso país se lembra nossos entes queridos que se foram, que tenhamos força, perseverança e fé. Nestes tempos difíceis em que vivemos na sociedade e no mundo, que não percamos a esperança e que não desanimemos, pois Tu estás conosco, nisto cremos e assim anunciamos. Graças rendemos a Ti por Tua bênção e por toda a Tua bondade para conosco. Graças rendemos a Ti, Senhor, porque Tens estado ao nosso lado. Rogamos-te, ó Deus, esteja de maneira especial com aquelas pessoas que sofrem por doença, por luto, por desemprego,
Lembramos aqui o senhor Valdecir Schultz, lembramos também familiares enlutados nestes tempos difíceis em que mal podem se despedir de seus entes queridos. Lembramos as tantas pessoas que se movimentam ao visitar seus túmulos de seus entes queridos, que possam fazê-lo com esperança na ressurreição e na certeza do teu amor e da tua misericórdia. Ó Deus, caminha conosco, fortalece nossos passos, dá-nos esperança, dá-nos força, em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos lembrar que, além do culto que chega até a sua casa, também estamos tendo o culto presencial. Todos os domingos, às 9 horas, temos culto aqui na igreja. E lembramos que, a partir deste domingo, nós estaremos celebrando outra vez a Santa Ceia no primeiro domingo do mês, como é o costume aqui da comunidade. Mas ainda não vai ter o culto da noite, apenas de manhã, presencialmente. Então, neste domingo, na igreja, tem Santa Ceia, e depois, no primeiro domingo de cada mês, continua nesse ritmo o culto com Santa Ceia. O segundo domingo do mês será sempre o domingo do batismo. Temos batismo no próximo domingo, então, agendamento de batismo para o segundo domingo de cada mês, como é a prática aqui já da comunidade. Também estamos em tempos de realizar a eleição do presbitério aqui da nossa comunidade, da diretoria. Então eu faço mais uma vez a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral da Comunidade. Pelo presente edital, na forma dos artigos 20 e 21 do Estatuto, ficam convocados todos os membros da comunidade evangélica de confissão luterana de Balneário Camboriú para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na Rua Indonésia 220, no dia 10 de novembro de 2020, na terça-feira, às 19 horas, em primeira convocação e não havendo quórum estatutário, 30 minutos após,
com a seguinte ordem do dia: saudação e devoção, prestação de contas, aprovação das contas 2019 e 2020, apresentação e aprovação do orçamento para 2021, eleição do presbitério, eleição da diretoria da comunidade, diversos e encerramento. Assina o presidente Carlos Júlio Rack Júnior. Então ficam convocados para esta assembleia, onde haverá eleição do presbitério e diretoria aqui da comunidade no próximo dia 10 de novembro. Crescer no propósito de servir. O PPHM é o momento onde a Igreja conhece, acompanha e confirma o chamado de seus futuros ministros e ministras. É um período de formação integral, onde candidatos e candidatas ao ministério têm a oportunidade de crescer no seu propósito de servir a Deus por intermédio da ISLB. A oferta deste culto será investida no auxílio a comunidades que não têm condições de assumir a subsistência de candidatos e candidatas e na qualificação de mentores e mentoras. Contribua com a sua oferta. Hoje as ofertas são destinadas ao trabalho do Programa de Acompanhamento a Candidatos e Candidatas ao período prático de habilitação ao Ministério. Ao chegar no final dessa celebração, queremos ser instrumentos de Deus para conduzir a você e ao seu lar a bênção de nosso bom Deus. Se você está em casa ou onde quer que você esteja ao assistir essa celebração, eu te convido a parar por alguns segundos,
a colocar assim as suas mãos no sinal de recebimento para receber a bênção de Deus, fechar os olhos, abaixar a cabeça e assim transmito-lhe esta bênção. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma que o busca em fé e confiança. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a bênção de Deus te acompanhe e te guarde a cada novo dia. Deixo um grande abraço a todos que nos acompanham nas mais diversas regiões do nosso país, a todos os membros aqui da comunidade de Balneário Camboriú e a todos aqueles que em diversos outros países também têm nos acompanhado. É motivo de muita gratidão a Deus saber que nós estamos chegando até o seu lar através deste canal de comunicação. Grande abraço a todos vocês, até a nossa próxima celebração.